Fala galera do grupo de estudos, vamos então dar continuidade então aos nossos estudos aqui de Quali, tá certo? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre hidrólise salina, perfeito? Ou seja, hoje a gente não vai estar se preocupando ainda com aspectos de calcular pH, tá certo? Mas a gente vai estar se preocupando apenas com aspectos qualitativos, tá certo? É como se fosse uma espécie de revisão quando a gente estuda hidrólise salina lá em FISC 1, lá em GERA 2, tá certo? Só pra gente se localizar e relembrar um pouquinho, um pouco sobre o que é tal da hidrólise salina. Então vamos lá. Começando, vamos entender o que significa pela própria palavra, né? Salina, o que significa? A gente lembra sal, perfeito? Ou seja, sal. Agora, hidro. Hidro vem de água, perfeito? Lise vem de quebra. Então a gente já tende a entender o que ou seja, a quebra de um sal por meio da água, perfeito? Basicamente é isso, de forma geral, que a gente vai estar trabalhando. E o que se trata, então, em formas de reacionais isso? Eu coloquei aqui que trata de forma geral a reação inversa da neutralização. Então, vamos lá. Mas eu não lembro o que é neutralização. Neutralização, basicamente, é o quê? Reação de neutralização básica é o quê? Quando a gente tem um ácido reagindo com uma base, isso está gerando, nesse caso, como a gente está trabalhando aqui com equilíbrio, eu vou representar dessa forma, isso vai estar gerando o quê? Um sal e água, liberando água ao final do percurso. Perfeito? A hidrólise é justamente o inverso, ou seja, o que é produto vai virar reagente. Então a gente vai ter o quê? Um sal reagindo com água. Isso em equilíbrio vai gerar o quê? Um ácido e uma base. Perfeito? Simples assim. Nada mais do que isso vai pra gente aqui. E o que esses ácidos e bases são? Geralmente a gente vai estar trabalhando com ácidos e bases de Bronsted-Lowry, tá certo? Como a gente viu nas aulas anteriores. Se você não viu, volta lá rever o que é um ácido, o que é uma base de para Bronsted-Lowry e depois volta e dá continuidade aqui ao vídeo. Algumas observações e considerações que a gente faz aqui contra a hidrólise, né? A gente considera o quê? Que todo sal em água, ele se encontra praticamente 100% dissociado, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, se eu tenho o cloreto de sódio em água, isso praticamente se encontra totalmente dissociado, ou seja, nem representa uma forma de equilíbrio, ou seja, dissociado em Na+, e Cl-. Isso significa praticamente 100% dissociado, igual equivale, quase equivalente ao que a gente via com ácidos e bases fortes, tá certo? Ou seja, totalmente dissociado, o grau de dissociação é praticamente 100%. Uma segunda consideração que a gente tem é o quê? Que ácidos e bases fortes tendem-se a se apresentar na forma ionizada dissociada. A mesma coisa que a gente falou aqui para os sais. Ou seja, ácido e base forte, por exemplo, HCl, quando ele tende a sofrer ionização e completa. Ou seja, a gente vai se tornar o quê? H3O+, e Cl-. Perfeito? Então, é basicamente isso que a gente vai estar trabalhando. Ou seja, a gente não vai ter um equilíbrio para esse tipo de espécie. Ou seja, tanto para sais e na maioria das vezes para ácidos e bases fortes. Show? Diante disso, a gente vai analisar agora quais são os casos de hidrólise que a gente tem. Perfeito? Por quê? Os sais, como a gente pode ver, eles são derivados do quê? De um ácido e de uma base correspondente. Show? Então a gente vai analisar isso para três casos que a gente vai estar trabalhando aqui na Quali. Perfeito? A gente vai dar mais um foco a mais. Então vamos lá. O primeiro caso é o quê? É o sal proveniente de um ácido forte e base fraca. Você representa dessa forma aqui, na maioria das vezes. Você pode ver representado, ou seja, A de ácido, F maiúsculo de forte, vezes o que? B de base e F minúsculo de fraco. Perfeito? Então, ácido forte, base fraca. Então, o exemplo que eu peguei aqui é o brometo de amônio. Perfeito? Aí você pergunta, aí a gente vai determinar quem é o ácido e a base correspondente a esse ácido. Para eu fazer isso, para eu achar o ácido, basta eu trocar o quê? O NH4, ou seja, o meu cátion, por H+. Ou seja, se eu fazendo isso, eu encontro o quê? HBr, ou seja, repara, permaneci com o meu ânion, que é o brometo, e apenas troquei o amônio para hidrogênio. Perfeito? Então, esse daqui seria o meu ácido. O ácido bromílico, se a gente lembrar lá da classificação de ácidos, é um ácido o quê? É um ácido forte. Perfeito? Ele é um hidrácido que é um ácido forte. Ou seja, hidrácidos, se você não lembra, são ácidos que não possuem oxigênio na sua estrutura. Certo? Só uma nomenclatura mais formal. E como que eu acho a base correspondente a esse ácido? Basta eu fazer o quê? Basta eu trocar agora o ânion, no caso é o brometo, pelo meu OH. Ou seja, vai ser o quê? Vai ficar NH4
OH. Perfeito? Que é essa base aqui, a gente sabe que é uma base o quê? Fraca. Show? Toda base derivada de amônia e etc. Funções nitrogenais geralmente são fracas. Show? Agora, como que eu determino a equação? A equação também ajuda você a determinar quais são os ácidos e as bases correspondentes, perfeito? Por exemplo, se eu quero escrever a equação de hidrólise, isso aqui vai ser o que? A reação desse sal com água, perfeito? Isso vai ser o que? Um equilíbrio que vai gerar o que? Basta eu trocar. Vai gerar o que? Vai gerar, como a gente viu, NH4OH e quem? HBr, perfeito? Quer facilitar um pouco? O que você pode fazer? Em vez de escrever água, escreve HOH. Não é H mais e OH menos? Pode fazer isso. Que é o que? Você trabalha como se fosse uma reação de dupla troca. Perfeito? Que é mais comum da gente trabalhar. Ou seja, você vai fazer o quê? Vai trocar quem é positivo aqui, o NH4+. Quem é negativo, o brometo. Aqui, H+ é positivo, OH- é negativo. Então, troca. Reação de dupla troca, como que ocorre? Quem é positivo, troca de lugar com quem é positivo. Então, onde tinha NH4, vai ter hidrogênio. E onde tinha brometo, vai estar OH-. Então, vai ficar o quê? Trocando NH4 com H, vai ficar o quê? HBr. E NH4 vindo para cá, vai ficar o quê? NH4OH. Mesma coisa aqui de cima, apenas trocada a ordem, tá certo? É uma outra forma para você lembrar como determinar a equação também, entender por que isso se processa, tá certo? Agora, lembra das considerações que a gente fez inicialmente? A gente disse que o quê? Que todo sal em água se encontra praticamente 100% dissociado. Então, esse sal aqui vai tender a não se encontrar nessa forma aqui, junta, conectada, NH4Br. Mas aí vai tender a ficar na forma dissociada, ou seja, na forma de cátion e ânion correspondente, ou seja, NH4+ e Br-. Show? Eles vão tender a se encontrar assim, porque eles são sais e se encontram dissociados. Isso vai estar reagindo com o quê? Com água e um equilíbrio. HBr, como a gente viu, HBr é forte. E a gente viu que ácidos fortes tendem também ao quê? A se apresentar na forma ionizada. Ou seja, então isso aqui vai ser, vou chamar isso aqui de H+ e Br-. H+, a gente sabe que é a mesma coisa que H3O+, tá certo? É hidrônio, só tô representando assim pra gente poder entender de forma melhor. E NH4OH é uma base fraca. Base fraca tem grau de dissociação bem baixo, então vão tender a permanecer nessa forma mesmo. Show? Aí o que você repara? Eu tenho brometo de um lado e tenho brometo do outro. Eu posso fazer o quê? Cancelar. Por que eu posso cancelar? Porque se ele está no reagente e está no produto, a gente chama ele de íon espectador. Ele não participa da reação efetivamente, tá certo? Então, a minha reação de hidrólise se resume ao quê? Ao ter NH4+, mais água, em equilíbrio com H+, e NH4OH. Perfeito? Essa seria a minha equação iônica de hidrólise, tá certo? Que a gente vai utilizar ela como base para os nossos estudos, tá certo? A gente sempre vai focar na equação iônica da hidrólise, tá certo? Para poder determinar constante, pH, quando a gente for trabalhar isso tudo isso na próxima aula, perfeito? Então é sempre importante a gente ter essa noção. E qual é a conclusão que a gente chega a partir disso? Repara, eu tô liberando íons H+, perfeito? Aí, poxa, se tá liberando íons H+, a minha conclusão é que meu sal possui um caráter ácido. Perfeito? Se ele tem um caráter ácido, eu tenho que o quê? Que meu pH ele é menor que 7. Perfeito? Aí você pergunta, poxa, mas sal não tende a ter um caráter neutro, ou seja, um pH igual a 7? Nem todos. Tá? Tem sais que sim, podem ter um caráter neutro, pH igual a 7, que a gente vai ver daqui a pouco um exemplo disso. Mas esse caso específico, que é proveniente de um ácido forte em base fraca, na verdade, esses sais vão ter caráter ácidos, porque vão estar liberando íons H+, ao sofrerem hidrólise. Perfeito? E a gente tem isso, a gente repara que é uma outra coisa. Quem sofre hidrólise, na verdade, não é todo o sal. Nesse caso, quem sofre hidrólise é o cátion. Perfeito? Ou seja, a hidrólise aqui é do cátion. Essa é uma outra conclusão que a gente também pode tirar aqui. E se eu separar, ele é proveniente de quem? Da base fraca. Perfeito? A gente vai reparar isso com os próximos casos, que sempre quem vai sofrer hidrólise vai ser o cátion ou ânion proveniente do fraco, tá certo? E não o sal todo. Perfeito? Sempre vai ser o proveniente do fraco. Vamos para o segundo caso que a gente vai provar melhor isso. Vou pegar agora um sal que seja de caráter
de ácido fraco, proveniente de ácido fraco e base forte. Vamos inverter agora os casos, ou seja, ácido fraco, base forte. O exemplo que eu peguei foi o bicarbonato de sódio, perfeito? Bicarbonato de sódio. Ou seja, vamos identificar quais são os ácidos e a base correspondente. Se a gente pegar o ácido correspondente, vai ser quem? Basta eu trocar o Na por hidrogênio. Eu vou ficar HCl3. Mesma coisa que o quê? Eu vou ter o quê? O meu H2CO3. Perfeito? É o meu ácido carbônico. A gente sabe, pelo que a gente já tem estudado, que o ácido carbônico é um ácido fraco. Por quê? Ele é tão fraco que ele tende a se dissociar o quê? CO2 e água. A gente vê muito isso quando a gente estava estudando física, quando a gente estava estudando geral. A gente via muito isso. Então, a gente tem essa consideração. Então, esse ácido carbônico aqui é um ácido fraco, majoritariamente fraco. Perfeito? Agora, se eu quero saber meu íon, que é a minha base correspondente a esse sal, basta eu trocar o meu ânion, que é o HCl3-, por OH-. Show? Então, eu vou ficar o quê? Com NaOH. Perfeito? NaOH, famosíssimo hidróxido de sódio, a gente sabe que é uma base muito forte. Então, porque é uma base da família 1A, tá certo? A gente viu isso lá em inorgânica também, vimos em geral, diversas vezes a gente sabe disso, que o NaOH é uma base muito forte. Então, esses são os ácidos da base correspondente. Repara, a gente tem um ácido fraco e uma base forte. Então, vamos analisar o que vai acontecer. Eu vou ter que esse sal aqui vai sofrer hidrólise e vai gerar o quê? Quem é o ácido correspondente? Tem H2CO3 e NaOH. Repara, agora o que vai acontecer? Esse aqui é um sal. Se é um sal, como a gente viu, tende a se dissociar. Então, esse aqui vai se dissociar em quê? Na+, e HCl3-, ou seja, Na+ e bicarbonato. Isso vai reagir com a água e vai gerar o quê em equilíbrio? H2CO3 é um ácido fraco. Se é um ácido fraco, ele permanece nessa forma mesmo. Vou deixar nessa forma, H2CO3. Agora, NaOH, como é uma base forte, lembra, ácidos e bases fortes tendem a se encontrar na forma ionizada ou dissociada. Nesse caso, NaOH vai se dissociar, vai ficar o quê? Vai ficar Na+ e OH-. Repara o que acontece, eu tenho Na+ de um lado e Na+ do outro. Posso cancelar. Na+, então, é o nosso íon espectador. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma hidrólise que vai ser simplesmente bicarbonato mais água. Em equilíbrio, vai gerar H2CO3 mais OH-. Repara que eu estou liberando íons agora, OH- no final. Perfeito? Essa é aqui a minha equação iônica de hidrólise, eu vou analisar sempre por ela. Eu estou liberando OH- no final do meu processo. Conclusão, então, que esse meu sal, o bicarbonato de sódio, possui um caráter básico, perfeito, da minha solução. Diferentemente do primeiro, que era ácido. Perfeito? Então, e qual vai ser o meu pH diante disso? O meu pH, então, vai ser maior do que 7. Show? E a hidrólise, se você reparar, agora a hidrólise de quem? A hidrólise, em vez de ser do cátion, vai ser hidrólise do ânion. Por que do ânion? Porque ele é o proveniente do fraco, do ácido fraco. Show? Então, mais uma vez a gente conclui isso, que sempre o fraco vai sofrer hidrólise. E uma coisa, o forte sempre vai determinar o caráter da minha solução. Repara, quando eu trabalhei com ácido forte, o meu sal era de caráter ácido. Agora que eu trabalhei com um sal proveniente de base forte, o meu sal tem um caráter básico. Então, isso vai diferenciar os dois. São detalhes importantes para me diferenciar um caso do outro. Vamos então para o nosso terceiro caso, que é o último caso afinal de hidrólise, tá certo? Que é quando a gente tem o quê? Um sal de ácido fraco e base fraca. Eu peguei aqui como, por exemplo, o cianeto de amônio. Aí, vamos lá. Cianeto de amônio. Quero achar o ácido correspondente. Basta eu trocar esse termo da frente por H+. Então, vai ficar o quê? HCN. Ácido cianídrico é um hidrácido que é um ácido fraco. Perfeito? Os únicos hidrácidos fortes são HCl, HBr e HE. HCN é um ácido fraco moderado. E, para achar a base, basta eu trocar isso daqui por OH-. Então, vai ficar NH4OH. Assim como lá em cima, a gente viu que isso aqui também é fraco. Então, repara, a gente tem dois ácidos de base fraca. O que vai acontecer? Vamos analisar. Isso aqui vai estar reagindo com água, fazer a mesma análise. Isso vai gerar o quê? HCN e NH4OH. Então, isso daqui é um sal, vai se dissociar. Então, vai ficar o quê? NH4+, cianeto-. Isso vai estar reagindo com água.
Equilíbrio. HCN é um ácido fraco. Então, se é ácido fraco, vai permanecer dessa forma. Base fraca também vai permanecer na sua forma normal. Então, o que a gente repara? A gente repara que a gente não tem como determinar qual vai ser a minha característica do meu sal aqui, se ele é ácido ou básico, apenas olhando para a reação. Perfeito? Então, a gente vai ver que isso aqui, a gente vai ver na próxima aula do pH, então a gente for calcular efetivamente o pH, que isso aqui não depende das concentrações dos meus ânions, no meu sal, e sim das constantes de dissociação. Perfeito? Porque se eu reparar, vamos voltar lá no primeiro caso. Isso aqui é uma constante de hidrólise, é uma equação de hidrólise. Eu posso estabelecer para ela a minha constante de quê? O meu KH, que é a minha constante de hidrólise. Só que, repara, o NH4+, se está liberando H+, é um ácido, perfeito? Então, eu posso te dizer que minha constante de hidrólise também equivale ao meu Ka do meu íon amônio, que vai ser o quê? Vai ser H+, vezes NH4OH, dividido por NH4+. Show? Isso já vai ajudar a gente, tô falando isso pra gente ajudar isso na próxima aula, quando a gente falar de cálculo de pH. Então, se eu fazer a mesma coisa para isso daqui, eu tenho uma constante de hidrólise, só que agora, repara, é um sal de caráter básico. Então, a mesma coisa que eu falar que isso aqui é o meu Kb. Show? Isso vai ser o quê? Vai ser, então, H2Cl3 vezes OH- dividido por bicarbonato. Perfeito? Tá aí, então, minha quantidade de hidrólise. Aqui, a mesma coisa. Só que, repara, agora eu tenho que os dois são fracos. Então, os dois vão sofrer hidrólise. Perfeito? Então, eu posso descrever esses processos em dois processos separados. Eu posso escrever primeiro a hidrólise do cátion, ou seja, NH4+, mais água. Isso vai gerar o quê? É um ácido. Então, isso vai gerar o quê? NH4. NH4. OH e H+. Perfeito? Enquanto que o meu cianeto também vai sofrer hidrólise. E vai sofrer o quê? Vai gerar o quê? Vai gerar HCN e OH-. Daqui, ó, repara, eu tô liberando H+. Então, eu vou ter um Ka associado. E aqui eu vou ter um Kb associado. Perfeito? Meu Ka vai ser o quê? NH4OH vezes H+, dividido por quem é o reagente? NH4+. Da mesma forma, meu Kb, quem é? Vai ser HCN vezes OH- dividido por cianeto. Então, repara, isso é muito importante. Por quê? A minha conclusão que eu chego aqui, que o quê? Se o meu Ka for maior que o Kb, o meu caráter vai ser ácido. Ou seja, o meu pH vai ser menor que 7. Agora, se meu Kb for maior que o meu Ka, eu vou ter o quê? O meu caráter básico. E o meu pH vai ser maior que 7. Esses são aspectos qualitativos. Na próxima aula a gente vai provar isso, tá certo? Porque que meu caráter do meu sal, meu pH, depende apenas das constantes e não da concentração. A gente vai provar isso na próxima aula, perfeito? Então é um papo já mais pra frente. Agora você pode estar se perguntando, e quando for ácido forte, base forte? Porque a gente falou de forte, fraco, fraco, forte e falamos de fraco, fraco. Faltou forte, forte. Bom, vou pegar um caso bem comum. Vou pegar, por exemplo, se eu tenho o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, como a gente sabe, o cloreto de sódio vai ser proveniente do HCl e do NaOH. Perfeito? Esses são os ácidos provenientes do NaCl. Tá, e se isso sofrer hidrólise? A gente vai ver que isso aqui, na verdade, não vai sofrer hidrólise. Por quê? Você vai ver. O que vai acontecer aqui? Se isso vai sofrer hidrólise, vai gerar o quê? Vai gerar NaOH mais HCl. Se é um sal, vai se dissociar, ou seja, vai ficar Na+, Cl-. Mais água, isso vai gerar o quê? NaOH é base forte, então Na+, OH-. HCl é forte também, então vai ficar H+, Cl-. Repara, eu posso cortar Na+ de um lado com Na+ do outro. Posso cortar Cl- de um lado com Cl- do outro. Restando para mim apenas o quê? H2O, gerando H+ e OH-, ou seja, a autoionização da água. Então, repara que o que isso caracteriza para mim? Que esse sal vai possuir um caráter neutro, perfeito? Consequentemente, o pH vai ser exatamente 7. Então, chegou o caso que aí sim o meu pH vale exatamente 7. Perfeito? Então, e a gente diz que esse caso aqui não é um caso de hidrólise, perfeito? Porque não tem nenhum ânion, nenhum cátion fraco,
perfeito? Eu até esqueci de escrever na conclusão, que no caso de ácido fraco, base fraca, os dois se hidrolisam. Ou seja, tanto o cátion quanto o ânion vão se hidrolisar no terceiro caso. Mas nesse daqui, ninguém se hidrolisa, tá certo? Não vai sofrer hidrólise, na verdade, de ninguém. Vai ser apenas uma autoionização da água. Então não há nenhum processo a descrever para esse caso aqui, com relação a cálculos e tal. O pH sempre vai ser 7. Perfeito? Então, isso foi a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi uma aula bem de revisão, tá certo? E também introduzir alguns aspectos que a gente vai usar na aula que vem para cálculo de pH. E, ou seja, apenas aspectos qualitativos. O que a gente viu então? O que é uma hidrólise? Vimos quais são os casos que a gente tem quando é ácido forte, base fraca. A gente viu que o meu sal vai ter um caráter ácido, porque o meu cátion vai se hidrolisar. No segundo caso, ácido fraco e base forte vai apresentar o caráter básico, porque o meu ânion que vai se hidrolisar, porque é o ânion que é proveniente do fraco. E no meu terceiro caso, a gente viu um sal de ácido fraco e base fraca, ou seja, na qual os dois vão se hidrolisar, porém não é possível determinar apenas por aspectos qualitativos qual vai ser o meu pH do meu sal. E a gente vai depender das constantes de acidez e basicidade de cada um deles. E a gente viu quando que acontece também com ácido forte, base forte, perfeito? Então, qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários, tira dúvida comigo, não deixe passar, porque na próxima aula a gente vai falar sobre cálculo de pH para cada um desses casos aqui, que vai ser muito importante para nossos estudos, perfeito? Então, espero você na próxima aula, até lá!